Além da Matrix. Que os mistérios bíblicos nos espantam e nos deixam com dúvidas é verdade. Onde está o corpo de Moisés? Enoque realmente foi assunto ao céu, como Elias em uma carruagem de fogo? Cadê as tábuas dos 10 mandamentos e o cajado de Moisés? E a Arca da Aliança? Hoje nós iremos falar de um desses mistérios. Então, prepare suas antenas históricas e arqueológicas, pois vamos começar. Mas antes, que tal curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, ativando o sininho? Sempre que fazem isso, sabemos que estão gostando dos vídeos e pensando em vocês, fazemos mais ainda. Como tenho certeza que você já fez isso, vamos começar a te deixar além da Matrix. Desde o desaparecimento da Arca da Aliança durante a invasão babilônica a Jerusalém, muitos possíveis pontos para sua localização foram sugeridos ao longo dos séculos, desde a Etiópia até a Irlanda, acredita? Mas não se sabe ao certo aonde ela foi parar ou se foi escondida pelo povo de Deus. E é justamente disso que falaremos hoje. Para o especialista em arqueologia bíblica e autor Harry Moscoff, porém, a resposta pode estar no ponto de partida dela. Ele reuniu parte de suas pesquisas no livro The Ark Report, o relatório da Arca, expondo sua busca de 2 décadas para encontrar o artefato bíblico. 2 décadas de busca e nada. Caminhando pelas muralhas do Monte do Templo, passando pelos túneis do Muro das Lamentações e as câmaras secretas subterrâneas, Moscoff explica a sua teoria. A Arca da Aliança teria sido retirada do templo e levada para Jericó, a quase 29 quilômetros de distância. Ele complementa dizendo que a Bíblia diz em Jeremias que alguns dos utensílios do templo saíram, meio que escaparam através desta área na destruição do primeiro templo, explicou o pesquisador canadense que vive em Israel desde 2005, apontando que a Bíblia deixa em aberto a possibilidade da arca ter ido junto. Moscoff acredita que uma pista importante está por trás de uma rocha de 570 toneladas localizada abaixo do Monte do Templo. Pesada, não é? Ele explica que, através de testes feitos pela Universidade de Nebraska, Estados Unidos, por meio de ondas eletromagnéticas, foi detectado um espaço de armazenamento do outro lado da pedra, dando a entender que existe algo ali. Na verdade, havia um propósito para colocar esta pedra gigante, esta laje maciça aqui. Um dos motivos, em minha opinião, é proteger o que está do outro lado. E de acordo com minha teoria de onde a arca foi realmente enterrada pelo rei Josias, acho que foi a 568 a.C., e estaria atrás dessas rochas, dessas pedras maciças, disse ele. E você, o que acha dessa teoria? Ele fala isso pelo fato de que debaixo do Monte do Templo existem dezenas de túneis e câmaras subterrâneas. No entanto, Moscoff esclarece que as tensões políticas impedem estudiosos de escavarem sobre o local atualmente. Algo interessante dessa pesquisa é que ela não é de hoje, sabia? Em 1867, o general britânico Charles Warren foi enviado a pedido da Rainha Vitória para realizar pesquisas e escavações no Monte do Templo, dando início a uma nova era da arqueologia bíblica. Ele foi um dos primeiros estudiosos que procurou pela Arca da Aliança, diz Moscoff. Quando pessoas como os Cruzados e os Cavaleiros Templários, até mesmo o Fundo de Exploração da Palestina, que foi encomendado pela Rainha Vitória, veio ao longo dos séculos procurar a arca. Mas o que eles realmente deveriam estar procurando é um quarto. Eles poderiam estar bem em frente à parede e do outro lado da parede estaria a arca, literalmente debaixo do nariz deles. Moscoff também acredita que o Santo dos Santos original tinha outra câmara bem abaixo. O pesquisador sugere que Salomão construiu o Santo dos Santos para que a arca pudesse ficar abaixo dele. Na verdade, no projeto do primeiro templo, uma câmara deveria ser construída da mesma forma que o Santo dos Santos, exatamente no mesmo nível de santidade que o que estava acima dela. Foi montada desde o início para abrigar a arca, com piso dourado e tudo, disse ele em uma das suas entrevistas. Ele acredita que a arca será revelada um dia, de forma natural. O tempo é incrivelmente importante, incrivelmente significativo. Obviamente é um tipo de descoberta bíblica inovadora e revolucionária. Minha opinião é que quando acontecer não será de forma clandestina. Disse, será uma grande ocasião e ajudará a trazer o Messias. Será algo com que todas as nações vão se alegrar muito, acrescenta o pesquisador.
Moskov quer que o mundo saiba que a Arca é mais que um pedaço da história. É uma coisa real. Assim como há 2.700 anos ainda existe hoje. Tem as tábuas quebradas que Moisés derrubou no Monte Sinai e as segundas tábuas. Lembra ele, nós veremos isso em vida novamente. É um catalisador para a vinda do Messias. E ainda no assunto da Arca da Aliança, acredita-se que ela realmente irá se mostrar e ser encontrada na véspera do final do tempo. Dizem que quando ela for encontrada, é um sinal a mais de que o fim está próximo, mas não vamos entrar nisso. Coloca nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Ela existe ainda ou não? Bom, quando a resposta chegar, você e seu amigo já irão ficar sabendo, pois eu sei que já vão ter se inscrito e ativado o sininho, né? Abraço, nos vemos no próximo vídeo, que irá te deixar além da Matrix.